Olá pessoal, esse é um trabalho da disciplina Interação Inseto-Planta, ministrada pela professora Eumicele Souza. Os componentes do grupo são a Beatriz Dias, a Edila Oliveira, Gerina Ferreira, Milena Araújo, Rafael Paiva e Ronilson Santos. E o trabalho é intitulado Mecanismo de Defesa das Plantas contra o Ataque de Insetos. A interação inseto-planta é um processo complexo e dinâmico. Complexo no sentido de envolver tipos de defesa de natureza química e morfológica, e dinâmico no sentido dessas estruturas ainda estarem em desenvolvimento nas plantas. As plantas desenvolvem mecanismos de defesa para se protegerem contra injúrias que podem sofrer por diversos herbívoros. Abaixo nós conseguimos observar, então, estruturas morfológicas que irão estar promovendo a defesa da planta contra ataques de insetos. Nós temos os espinhos e os tricomas, e mais à frente eu irei explicar melhor sobre eles. Os mecanismos de defesa. Apesar dos mecanismos de defesa das plantas, os insetos vão se adaptando a elas para, quando possível, contra-atacar. Como que essa adaptação dos insetos vai ser dada? Bom, eles irão utilizar inúmeros mecanismos fisiológicos e comportamentais para se adaptarem às defesas empregadas pelas plantas. E quando possível, então eles irão atacar. Os insetos herbívoros, por exemplo, eles evoluem de forma a quebrar os mecanismos de resistência das plantas. Esses mecanismos se expressam como defesa constitutiva e defesa induziva, as quais têm ação direta ou indireta nos artrópodes herbívoros. Ao lado nós conseguimos observar então imagens causadas pelo dano desses insetos nas plantas. Defesas constitutivas. As defesas constitutivas são compostos químicos e estruturas morfológicas que dificultam o acesso dos herbívoros às plantas, podendo afetar alguns parâmetros do ciclo biológico, como o desenvolvimento e a reprodução desses insetos. Esses componentes podem ser encontrados em uma ou mais partes da planta, e normalmente suas concentrações ou quantidades variam com a idade do vegetal. Algumas espécies de vegetais, para dificultar a herbivoria, elas irão utilizar a resina ou látex, que vão ser produzidos em canais especiais resiníferos ou lactíferos dentro da folha e tecidos do caule para dificultar a herbivoria. Assim, diversas espécies ou variedades diferentes podem apresentar resistência diferenciada aos insetos, aparentemente baseada na quantidade e localização desses canais no interior da folha. Isso interfere na capacidade de tolerância à herbivoria e na compensação às partes danificadas. Outra estrutura também importante nessa defesa das plantas é a cutícula, que é uma importante barreira à entrada de micro-organismos e agroquímicos. A cutícula também ela forma uma barreira contra a radiação vinda do sol e evita a perda excessiva de água por transpiração. A cera, que se concentra na parte externa da cutícula, também são barreiras contra fungos, bactérias e insetos. Muitas superfícies das plantas não são lisas, mas elas são revestidas por minúsculos apêndices epidérmicos, chamados de pelos ou tricomas, como nós conseguimos observar nessa imagem aqui do meio, certo? Representando os tricomas, que eles ocorrem em múltiplas formas diferentes, onde eles podem atuar como obstáculo, dificultando o inseto de se alimentar, e alguns tricomas eles também vão desenvolver grossas paredes secundárias, e algumas vezes impregnadas como sílica e carbonato de cálcio, de modo a formarem fortes ganchos ou pontas. Outros são granulares e produzem secreção de substâncias como térpenos, gomos e taninos. Outros são rígidos, chamados de acúleos, similar aos espinhos. Quando os mecanismos de resistência de natureza química e afetam negativamente a biologia do inseto,
Os primeiros efeitos dessa defesa sobre os parâmetros biológicos dos insetos são a mortalidade da fase imatura, o menor crescimento e peso ou deformações. E esses efeitos nocivos são causados principalmente por compostos orgânicos produzidos pelos vegetais. E aqui ao lado a gente observa também, né, essas estruturas. Né? Nós temos a folha, temos os tricomas, né, e nós temos também os espinhos. Bom, então, né, nós já vimos sobre as defesas constitutivas, né, e agora a gente vai ver um pouquinho sobre as defesas induzidas. Bom, as defesas induzidas, elas vão ser aí qualquer mudança que vai acontecer na morfologia e na fisiologia das plantas, né, devido à ação dos herbívoros. Essas mudanças, elas irão resultar na não preferência dos insetos por essas plantas, em um subsequente ataque, né? E com isso, vai melhorar aí o desempenho dessa planta. Algumas dessas alterações fisiológicas, né, elas podem estar aí relacionadas com a diminuição da qualidade nutritiva que essas plantas apresentam para esses herbívoros. E fazendo aí com que isso deixe de ser um recurso utilizado por eles, né, pelos herbívoros. Já a ativação desse mecanismo de defesa da planta, né, vai ocorrer aí por meio de sucessivos eventos e sinais que se iniciam no reconhecimento pela planta do agente agressor, que vai acabar culminando nas ativações das barreiras físicas e biológicas, né? Essas barreiras físicas, né, geralmente elas agem na morfologia da planta, como nos tricomas e nas cutículas. Já as barreiras químicas, elas vão produzir compostos, né? As plantas, elas vão produzir compostos, como repelentes de substâncias tóxicas, né? Ou seja, elas vão produzir as substâncias inseticidas que vão servir aí, né, para afastar os predadores e impossibilitar a proliferação de micro-organismos nelas. Portanto, né, nas defesas induzidas, a resistência ela vai se expressar, né, somente após o ataque do inseto na planta, podendo atuar direta ou indiretamente sobre os herbívoros. Bom, e a defesa induzida direta, ela vai afetar a biologia dos herbívoros, e a defesa indireta, ela vai afetar os herbívoros através da utilização da atração de inimigos naturais dos próprios herbívoros. Ou seja, a planta ela vai usar um mecanismo que vai atrair os inimigos dos próprios herbívoros na sua defesa. E com isso, né, ela vai passar a produzir fitoalexinas, que são aí os compostos repelentes, né, de herbívoros, e também ela vai produzir os inibidores de proteases, que vão ser aí as substâncias químicas que vão inibir a ação de enzimas que degradam a proteína ingerida pelos insetos. Portanto, né, esses mecanismos de defesa, eles vão afetar diretamente a sobrevivência, né, e a reprodução e o desenvolvimento dos mesmos. Na defesa induzida indireta, né, as plantas eles vão produzir compostos voláteis que servem, né, de pistas, que vão servir de pistas químicas para atrair os inimigos naturais dos insetos. Bom, esses compostos eles são conhecidos como aleloquímicos, porque eles vão mediar aí a interação entre as espécies diferentes, ou seja, entre as plantas, né, e os insetos. Bom, e dentre essas defesas utilizadas pelas plantas, né, a gente tem algumas relacionadas aqui, que são as respostas hipersensitivas, a resistência sistêmica adquirida, a indução de proteínas relacionadas à patogênese e os compostos sinalizadores. Bom, a resposta hipersensitiva, conhecida também como hipersensibilidade em plantas, ela é considerada como um dos principais eventos da resposta de defesa da planta, né, contra o ataque de patógenos. Ela se caracteriza aí por ser uma resposta rápida e localizada, ou seja, porque ela ocorre direto no sítio de infecção do patógeno. Dentre essas principais características dessa resposta, né, estão o rápido e localizado colapso, né, do tecido vegetal ao redor do sítio de infecção.
onde ocasiona uma liberação de compostos tóxicos, né, os quais também vão atuar, em alguns casos, diretamente sobre o patógeno, ocasionando sua morte. Já na resistência sistêmica adquirida, conhecida como SAR, né, ela vai ser aí a defesa inicial localizada na região de infecção, na tentativa de impedir, né, ou retardar a penetração do patógeno. Portanto, né, esse mecanismo do SAR, ele vai envolver uma cascata aí de eventos e sinais, os quais irão, né, se iniciar no momento da interação planta-patógeno ou do tratamento com fatores abióticos. E com isso, né, vai levar aí a alterações no metabolismo celular, em que vai acabar culminando na emissão de sinais moleculares dirigidos para outras partes da planta, atuando de forma inespecífica, promovendo aí a redução da severidade da doença na planta. E já na indução de proteínas relacionadas à patogênese, né, a PR, elas vão ser aí as moléculas envolvidas na resistência induzida, né, onde elas são produzidas por diversas plantas como resposta à infecção por patógeno, participando ativamente, né, no fenômeno da resistência induzida, tanto dos fatores bióticos como nos fatores abióticos. E dependendo da planta, né, e do indutor, as proteínas elas podem se acumular tanto nos espaços intercelulares, onde vai haver aí a ação direta sobre o patógeno, como também nos vacúolos, onde vai haver a ação, onde vai acontecer, né, a ação após o evento de patogênese, que vai culminar aí com a descompartimentalização. E em resposta a essa distribuição de sinais dentro da planta, ela é induzida a sintetizar os agentes de defesa da planta, incluindo aí, né, as proteínas e também a formação de barreiras estruturais, como a lignina. Bom, e para finalizar, a gente tem aqui os compostos sinalizadores envolvidos na defesa, né, das plantas, que tem como função induzir a síntese de substâncias de defesa na planta e aumentar sua resistência contra os patógenos. Um exemplo aí a gente tem o ácido salicílico, né, e o peróxido de hidrogênio, onde o ácido salicílico ele vai funcionar como uma molécula sinalizadora que vai induzir a planta a expressar, né, resistência contra o ataque de predadores. E ele também vai ser responsável, né, pela ativação das funções afetoras da resistência no local da infecção. E já o peróxido de hidrogênio, ele vai ser a molécula responsável, né? Ele é a molécula responsável com altas concentrações de substâncias tóxicas, né? Que vai estar relacionado, responsável, né? No processo de indução da morte celular dessa planta. Bom, aqui nós temos as nossas referências, né? E daqui nós temos uma frase de Luke e Rubens, né, que diz assim: na natureza, resistência é a regra, ou seja, né, ela vai ser a capacidade da planta em evitar ou atrasar a entrada ou a subsequente atividade de um patógeno no seu organismo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.